Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Está começando o programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus, a Escritura, com calma, com tempo, com profundidade e com espírito reflexivo, para conhecermos o que está escrito na revelação. Mas não apenas para isso. O nosso propósito maior é aprender a fazer, viver a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode acompanhar o nome dos participantes, dos convidados, curiosidades e outras informações no endereço que aparece aí na sua tela. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso mesmo? Todas as coisas cooperam para o bem? Para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo o sofrimento? Está começando o programa Teólogos. Em nosso programa desta semana, vamos tratar de um tema altamente importante, altamente desafiador. O nosso texto base está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muita gente se questiona, será que esse todas as coisas inclui o sofrimento, o mal, os desafios? Esse é um tema importante e diz respeito a todos nós, porque todos nós passamos por momentos de angústia e de tribulação. E para explicarmos de maneira mais correta, didática e clara da perspectiva bíblica esse assunto, temos dois convidados especiais, o professor Márcio Costa e o professor pastor Fabiano Mendes. Ambos trabalham no IAP, Instituto Adventista Paranaense, que fica na região norte do Paraná. Ô Márcio, você é professor de teologia. Imagine que entre as pessoas que nos acompanham haja alguém que queira se aprofundar no conhecimento da palavra. Você, como teólogo, o que você indica para essa pessoa para se aprofundar no conhecimento da Escritura? Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Para você aprofundar no conhecimento da Escritura, seria importante você ter uma boa Bíblia, né? Boa Bíblia. Uma Bíblia vinda com o selo da Sociedade Bíblica Brasileira. Seria bom também você ter várias versões, que às vezes as versões ali elas mudam um pouquinho. Se possível, uma concordância, né? Tendo uma concordância, sabendo onde as palavras se repetem. Se você puder ter um desses softwares, né, que hoje em dia tem aí esses programas, aplicativos, onde você tem ali várias traduções simultâneas, e se a pessoa realmente quiser, quem sabe aí um pouco do grego e do hebraico, para entender melhor, ou quem sabe uma Bíblia interlinear também ajudaria muito. Muito bem. Então, em programas anteriores já falamos da importância de uma boa concordância, né? E a Sociedade Bíblica do Brasil tem uma boa edição de uma concordância que pode servir bastante, ok? Então, algumas Bíblias, concordância, uma versão interlinear, uma versão interlinear é aquela que traz a tradução e o texto original, né? Pastor Fabiano, e você? O que você indicaria para uma pessoa que está assim altamente motivada a se aprofundar no estudo da Escritura? Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm buscado essa experiência de conhecer mais Deus através da sua palavra. E talvez seja a experiência de alguns dos nossos telespectadores de que nunca tenham tido essa experiência antes de estudar, de alguma maneira, o texto bíblico. E acho que uma das coisas que é fundamental é ter uma visão de todo. Acho que talvez o primeiro objetivo de alguém que quer começar um estudo sério da Bíblia é fazer a leitura completa da Bíblia, porque ela vai perceber depois, quando ela retorna aos estudos por livros ou por temas, por assuntos, como as histórias se entrelaçam e como isso traz nova perspectiva para um texto que está sendo estudado naquele momento. Então, isso ajuda muito a dar uma base bíblica
né? Aqueles que tiveram oportunidade desde criança, a família teve uma religiosidade, puderam frequentar a igreja, muitos desses já cresceram e as histórias de criança eram histórias da Bíblia. Então você tem uma facilidade, mas você tem uma base. Então eu tenho recomendado muito isso às pessoas, né? Nós temos aqui na TV Novo Tempo, nós promovemos, né, Revivados por Sua Palavra. Isso. Temos alguns outros programas que dão a oportunidade das pessoas estudarem a Bíblia. Então acho que essa seria uma boa base, né? Além dos recursos extras, tem uma visão de todo. Ela vai ser muito útil na hora dos estudos específicos. Muito bem. Aliás, a Igreja Adventista promove esse incentivo à leitura da Bíblia, a leitura diária, chamado Reavivados por Sua Palavra. Você pode digitar isso em algum buscador da internet e você vai ser levado a um site onde você terá o capítulo do dia e diversas ferramentas em áudio, em vídeo, comentários, em texto, para que você possa se aprofundar no conhecimento da Escritura. Muito bem. O nosso tema de hoje, o nosso texto de hoje é Romanos capítulo 8, versículo 28. Um texto muito bonito, mas um texto também altamente desafiador na sua compreensão. Márcio, os estudiosos da Bíblia costumam conectar este texto ao conceito da teodiceia. É possível fazer isso? Aliás, o que é teodiceia? Teodiceia é um termo cunhado pelos teólogos alemães que expressa a existência do mal diante da bondade de Deus e a soberania divina. Esse conflito que existe entre o bem e o mal e muitas vezes inexplicável aos olhos humanos. Esse seria o aspecto principal da teodiceia, que nós chamamos de o grande conflito, basicamente seria isso. Mas a questão onde esse texto ele entra no estudo da teodiceia é quando nós dissemos que todas as coisas contribuem para o bem, né? Claro, o texto segue para o bem daqueles que amam a Deus. Porque no mundo em que nós vivemos, né, nossa vida ela é cheia de eventos. Muitas vezes esses eventos são positivos, algumas vezes são negativos. Sim. Algumas vezes o evento positivo tem um desfecho negativo, muitas vezes um evento negativo tem um desfecho positivo. E muitas vezes crenças adquiridas ou herdadas, ou crendices, né, ou mitos, como nós poderíamos dizer, nos fazem crer em algo que não é apresentado na Bíblia, e a grande implicação disso é que nós vamos ter uma inferência no caráter de Deus. Né? Então, dependendo de como nós avaliamos aquilo que sucede ao ser humano, nós podemos inferir uma série de aplicações a Deus. Quando uma pessoa fica doente, quando acontece um acidente, né, ou quando acontece uma tristeza, um evento desgostoso na família ou com a pessoa mesmo, muitas vezes a pessoa levanta a mão para o céu: onde é que estava Deus nesse momento, né? E essas são perguntas importantes, porque muitas vezes nós vemos aí vidas despedaçadas, muitas vezes casos de abusos com meninas e meninos, e a pergunta que se faz: onde estava Deus, né? Como envolvendo Deus. Por quê? Porque os eventos da vida estão incluídos nesse texto. Todas as coisas, né? Quando nós temos aí todas as coisas que nos acontecem, nós não podemos atribuir todas as coisas que nos acontecem a Deus. Há coisas que nos acontecem que não é responsabilidade de Deus, é minha própria responsabilidade. Eu mesmo causei. E o grande problema do texto aqui é que esse texto aqui, ele se refere a todas as coisas mesmo. Quer dizer, tudo. Então, é essa a dificuldade que nós entendemos. Puxa, se o texto refere-se a tudo, que o grego é o panta, né? O tapanta, tudo, né? Igual aquela parábola do homem que encontrou uma grande pérola de grande valor e ele foi e vendeu tudo que tinha. É o mesmo tudo, panta, que está aqui. Então, esse é o problema, porque se é tudo que coopera para o bem, então, onde é que nós encaixamos aqui as coisas que acontecem conosco que não são boas? Então, esse seria basicamente o problema quando nós envolvemos tudo.
Amigo, amiga, eu sugiro que você tome a sua Bíblia, porque vamos precisar de bastante concentração. Romanos capítulo 8, versículo 28. Então vamos aprofundar agora a nossa compreensão, a compreensão bíblica desta expressão. Todas as coisas. E o Fabiano, o apóstolo Paulo tem tanta convicção que ele diz sabemos. Sabemos. Qual o significado dessa expressão, todas as coisas? Que coisas são essas às quais o apóstolo Paulo está se referindo? O contexto de Romanos capítulo 8 vem numa discussão de Paulo sobre alguns problemas que nós enfrentamos. Da metade em diante do capítulo 7, Paulo está fazendo uma reflexão sobre os problemas internos, pessoais, que as pessoas enfrentam, decepções consigo mesmas, Sim. A vontade de acertar e errar, né? E a partir daqui ele começa uma discussão de que, apesar dos problemas que nós enfrentamos, dos problemas que nós causamos a nós mesmos, Deus tem poder para resolver estas coisas. E no capítulo 8, verso 18 de Romanos 8, ele vem nessa argumentação. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, por causa do poder de Deus. Então, quando ele chega aqui, indo para essa finalização do seu pensamento, ele vem com essa afirmação de Romanos 8, 28. Nós sabemos que todas as coisas, e aqui a gente tem muita facilidade, como o Márcio estava dizendo, de quando coisas boas acontecem, olha, Deus está cuidando de mim, Deus está conduzindo as coisas, está me abençoando, né? Tem gente até que não reconhece tanto assim Deus, mas nós temos maior facilidade em reconhecer Deus nas coisas boas e muita dificuldade em reconhecer Deus nas coisas ruins. Mas Paulo aqui está argumentando justamente sobre as aflições, né? Todas as coisas aqui, ele está falando sobre todas as coisas ruins que nos acontecem, né? Deus ainda tem condição de reverter isso ou de resolver isso. Deus pode usar aquilo que é ruim para mim, ele pode usar de alguma forma boa. Certo. Ô Márcio, você se referiu aqui ao grego todas as coisas, tá, panta. É possível a gente compreender que todas as coisas, que é uma expressão de amplitude, inclua o verso 35? Vamos ler o verso 35. Que todas as coisas são essas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, você falou de angústia, sim, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. São eventos. Podemos incluir o que está no verso 38? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. E aí já vamos numa outra classificação, né? Não são só eventos. Porque anjos, principados, coisas do porvir, do presente, poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura, isso não é evento. Ou seja, o apóstolo Paulo, em tapanta todas as coisas, está se referindo a eventos e a mais do que eventos? É isso mesmo? Sim, obviamente, todas as coisas aqui, ele está colocando tudo que nos acontece, tudo que pode causar algum tipo de influência em nós, e isso aí nós sabemos que de alguma forma nos afeta. Se isso nos afeta, o que Deus está deixando bem claro é que isso nos afeta, pode de alguma maneira trazer um desfecho. E o desfecho que Deus, que Paulo está colocando aqui, o desfecho, ele é positivo. Mas o problema maior não é isso. O problema é que nenhum mal que é feito sobre o ser humano visa o benefício do ser humano. E muitas vezes nós corremos no risco de atribuir a Deus o mal que nos ocorre. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rudimentar, como no caso aqui da fome, né? O sujeito ele tá passando fome, e nessa de passar fome, nesse contexto de passar fome, ele vai e bate à porta de uma pessoa pedindo auxílio, e essa pessoa auxilia, e ali ele se embrenha numa carreira de sucesso. Sim. Aí ele pode dizer, puxa vida, se não fosse aquela situação de fome, eu nunca chegaria a esse ponto onde cheguei. Né? Como se Deus tivesse feito passar fome. Exatamente. Então, esse é o problema. Né? Então, não é que nós temos aí que separar o que é bom. Não, todas as coisas. Agora, essa é, digamos, a dimensão da passagem. É que são coisas boas e coisas ruins. Todas as coisas, inclusive
potestades, anjos, principados, são todas as coisas. Bom, essa explicação é muito importante, e não apenas interessante, é muito importante. Porque alguém pode se perguntar, qual é a lógica do sofrimento? Qual é a lógica da fome? Não tem lógica, esses são acidentes. Então, o que Paulo então está sugerindo aqui, Fabiano, é que não é no evento que se encontra a esperança, ou sentido, mas é a despeito do evento. Exatamente, exatamente. A gente cria uma cultura religiosa, isso em diversas tradições não cristãs a gente percebe, e a gente percebe isso no cristianismo também. Sabe? Que quando eu tenho uma vida com Deus, por Deus ser bom, todo-poderoso, nada de mal vai acontecer comigo. Se eu tinha uma vida miserável antes de conhecer Jesus, a partir do momento que eu me torno um cristão, eu não devo mais esperar problemas na minha vida. E quando os problemas vêm, então aí o problema surge. Né? Como é que Deus pode ser bom, pode ser todo-poderoso, eu sirvo a Deus, mas os eventos ruins, as dificuldades da vida me alcançaram. Então, há algum problema. Ou Deus não me ama, ou Ele não pode cuidar dos meus problemas, né? E aí as pessoas entram numa crise de fé. Há um texto que é uma afirmação do próprio Jesus. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, e é o último verso, 33. Estamos falando de cristianismo, qual é a percepção do cristianismo a respeito desse tema. O próprio Jesus diz o seguinte: Eu disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A experiência com Deus, a experiência do cristão, não nos torna imunes ao sofrimento que está presente nesse mundo. Como cristãos, nós vamos enfrentar dificuldades, mas apesar das dificuldades, nós podemos contar com amor e com o poder de Deus para lidar com os problemas e as situações que enfrentamos em nossa vida. Muito bem. Amigos, podemos fazer uma síntese do que conversamos até agora. O apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas são essas? São os eventos do verso 35, os eventos do verso 38 e aquilo que não é evento, que são os principados e potestades. Parece que Paulo amplia essa percepção nossa a fim de nos tornar totalmente incapazes de enfrentar isso, a não ser com a graça e o poder de Deus. O ponto então é o seguinte, como você disse, Fabiano, o nosso desafio está aqui ou na bondade ou no poder de Deus. Agora, não haveria uma contradição lógica pensar que todas as coisas cooperam? Essa será a nossa discussão no próximo bloco. Bom, até aqui nós vimos em Romanos 8:28, a primeira expressão, todas as coisas. Nós entendemos que Paulo se refere a eventos, principados e potestades. Tudo inclui nessa percepção paulina. Ô Márcio, não haveria aqui uma contradição lógica? Como é que pode o sofrimento, os desafios, como é que eles podem contribuir para o bem? Nenhum mal contribui para o bem. Essa é a lógica. Quando nós vamos ali em Gênesis 50:20, se você vai lá no livro de Gênesis, capítulo 50:20, e ali nós temos José falando a seus irmãos, e ele deixa bem claro isso aí. Se você quiser ler, fica à vontade. Gênesis 50:20, achou na sua Bíblia aí? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, esse texto é muito esclarecedor, né? Sim, mas veja bem, o mal foi feito para quê? Para guardar a vida? Não, o mal foi feito para José, para matar ele. Ele foi jogado ali para morrer mesmo. Quer dizer, não pode haver sentido no mal. Não pode. Não há lógica, não há explicação, não há nenhum tipo E muitas vezes, se você tentar explicar, tentar entender, muitas vezes é tentar ser conivente com ele.
Até talvez chegar ao ponto de dizer que então as coisas boas precisam das coisas más? Negativamente, nós não podemos, assim, absolutamente, as coisas boas não precisam das coisas más. Absolutamente não. Agora, o fato é que, você vê, há um evento negativo, mas ele não coopera, obviamente ele não coopera para o bem. O evento negativo, ele coopera com o mal, com a morte, com a destruição. Então o que coopera não é o evento? Não é o evento. Então o que coopera? O que coopera, aí entra a segunda parte do texto. Ok. Que é para aqueles que amam a Deus. Então, no caso aqui, quando nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, as coisas boas, as coisas más, as coisas que acontecem, aquilo que sofremos por nossa conta, aquilo que sofremos que não é por nossa conta, porque recentemente houve uma greve de policiais aí, um jovem voltando para casa, deram um tiro, o pai do jovem morre. Então, são eventos. Como é que isso vai contribuir? Não, isso não contribui para o bem. Mas aqui, o texto ele é dirigido a um grupo de pessoas que é somente, ou é dirigido para aqueles que amam a Deus. Então, nesse contexto, é o amor de Deus que vai fazer toda a diferença em mudar esse mal, e Deus usa esse evento, de alguma maneira, para transformar em uma bênção para a pessoa que passa por aquela luta, por aquela angústia, aquela dificuldade. Então, ainda que a situação esteja fora do controle daquela pessoa, Deus, por seu amor e misericórdia, Ele reverte a situação ao lado da pessoa, não ao lado do mal, mas ao lado da pessoa, daquele que ama a Deus. Ele vai trabalhar para reverter essa situação. Mas o mal nunca intenta o bem. O mal sempre intenta o mal. Bom, o que o apóstolo Paulo diz então, no mesmo capítulo, Romanos 8, mas no verso 17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que o Paulo está sugerindo então, é que a despeito da situação, o que Gênesis frisou, né? Deus pode usar essa situação, esse evento, para o bem. Mas não é exatamente, nós não precisamos do mal para sermos mais maduros, para sermos mais coerentes ou para experimentarmos as coisas boas de Deus. Porque o mal, em essência, ele visa a maldade e não a maturidade ou a bondade ou o bem da pessoa. Fabiano, todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa amar a Deus e então poder passar por esse processo todo? O que é amar a Deus? Uma das coisas mais importantes ao longo do texto bíblico Sim. é o relacionamento de Deus com seus filhos, que foi quebrado lá em Gênesis e Deus procura restabelecê-lo ao longo da história bíblica. E nós tínhamos um relacionamento com Deus perfeito Sim. no início, com um ambiente perfeito onde o mal não existia. E esse relacionamento está sendo reconstruído num ambiente em que existe o mal. Deus não abraça apenas as nossas virtudes e as nossas qualidades. Quando Ele decide nos amar a despeito dos nossos pecados, dos nossos defeitos e dos problemas em que nós estamos envolvidos. Há um texto que mostra o relacionamento de Deus com a coisa mais difícil, que é a morte. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo os Coríntios 5. Capítulo 5. E nós encontramos ali o verso 19. Sim. Nós estamos aqui, Paulo está falando a respeito da morte de Jesus, lá no verso 15, ele morreu por todos. E aí, para explicar o que está acontecendo ali na cruz, no verso 19, Paulo diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sabe, lá na cruz do Calvário, no momento que Jesus está enfrentando todas as consequências do pecado da humanidade, ele está ali diante da morte, enfrentando a morte, ele não está ali abandonado sozinho.
porque Deus não abraça apenas as nossas virtudes, Ele abraça também os problemas e as coisas difíceis da nossa vida. Jesus tinha que enfrentar a morte, Ele não estava ali sozinho, Deus estava ali junto com Ele. Quando alguém chora, quando alguém sofre, Deus está junto ali, porque o amor de Deus é esse amor completo e total. Então, voltando no texto de Paulo, aqui em Romanos, capítulo 8, né, daqueles que amam a Deus. Quando eu amo alguém, e quando eu estou num relacionamento de amor com aquela pessoa, eu confio nela. Eu confio nela. Eu sei o que ela está fazendo. Às vezes, com um desconhecido, a gente não dá o crédito, né? Mas quando a gente conhece alguém, fala, não, aquela pessoa, ela não pode estar fazendo isso. Não é certo que ela está fazendo. Ela tem um propósito, alguma coisa está acontecendo e eu vou saber mais à frente o porquê. Né? Então quer dizer que aqui, amar a Deus é aquela pessoa que ama a Deus, é aquela que confia em Deus, que aposta na liderança de Deus, que entende que o modo de Deus conduzir as coisas é sempre o melhor. Que Deus está vendo o que eu não consigo ver. Muito bem. Márcio, num outro programa nós falamos da onipresença de Deus, né? Porque Deus é onipresente, Ele sabe tudo. E se Ele sabe tudo, então precisamos confiar nele, porque Ele sabe tudo e Ele então obviamente conhece, porque está me permitindo passar por essa situação. Nesse sentido, Márcio, conhecer um pouco melhor a Deus me ajuda a enfrentar os desafios e os eventos problemáticos que o próprio Paulo menciona aqui nos versos 35, 38? Ajuda. Conhecer, obviamente, ajuda, mas eu creio que não é o suficiente. Uma coisa é nós falarmos do conflito entre o bem e o mal quando nós estamos sentados, bem alimentados, nossas esposas estão em nossos lares, nossos filhos estão sendo educados. E a outra coisa é falar que Deus está no controle quando um marido é traído, uma esposa é traída, um filho está sendo drogado. E muitas vezes isso acontece com pessoas que são cristãs, pessoas que servem a Deus. É muito difícil. Claro que conhecer a Deus é importante nesses momentos, mas eu creio que vai além. Eu creio que esse momento é o momento da fé prática, onde realmente é necessário algo mais, é necessária a manifestação de Deus. E eu gostaria de colocar, por exemplo, um exemplo, né, dessas situações, Salmo 124, Sim. 2 e 3, ali tem uma situação bem típica, onde a força humana, a compreensão humana, a razão humana, ela não é suficiente. Você pode ler, por favor? Salmo 124, 1 e 2. 1 e 2. Não fosse o Senhor... Salmo 124, 1 e 2. 2 e 3. 2 e 3? Você também, Não fosse o Senhor Isso. que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha, Não fosse o Senhor. não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos como? Vivos. Vivos. O que Não quer dizer fosse ser o engolido Senhor, vivo? exato. Engolido vivo quer dizer, aqui é uma imagem, né? Uma força de expressão. Meu amigo, é quando você enfrenta a luta, o problema, uma crise, uma doença, você está indo para o buraco lutando, você está sendo engolido vivo. Você está golpeando, você está lutando, você está buscando e você está perdendo. Então, nesses momentos, eu creio que o conhecer a Deus, ele é importante. Mais importante que Deus, conhecer a Deus nesse momento é você vai precisar de uma experiência com Deus, de uma intervenção divina. Porque em momentos críticos, nós precisamos de algo que realmente nos sustente e nos ampare, porque senão realmente seríamos engolidos vivos e não há como entender. Se você explicar para alguém que está sentado em casa com o ar-condicionado ligado, ele vai conseguir entender. Mas no momento de crise,
as coisas tornam bem complexas. Agora, Fabiano, o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Como é que eventos ruins, o vivenciar evento ruim vai cooperar para o bem? A pergunta vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas tem um outro exemplo também, que nós encontramos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e aí o capítulo 12. Segundo os Coríntios 12. E o contexto aqui de Paulo, né, é o mesmo autor de Romanos, Sim. é o mesmo autor de 1 Coríntios. E ele vai fazer a descrição a partir do verso 7, né, de todas as experiências espirituais positivas, engrandecedoras que ele teve, né, ele vai dizer de um espinho na carne. Ele chama esse espinho na carne de um mensageiro de Satanás, aquilo que a gente estava conversando, né? Não são apenas eventos na vida, Sim. mas também essa questão do grande conflito, essa realidade espiritual, né? Para me esbofetear a fim de não me exaltar. E o verso 8 diz, eu 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Aqui é um hebraísmo, né? 3 vezes, orei muitas vezes ao Senhor. E aí vem a resposta de Deus. Ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, diante dessa resposta de Deus para o mal na sua vida, ele chega à seguinte conclusão. Portanto, conclusão. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando eu estou fraco, então é que sou forte. Sabe, o bem que nós encontramos lá em Romanos, já naquela descrição do capítulo que a gente viu antes, o contexto, o bem total, completo, com ausência de mal, essa é uma coisa futura. É a última intervenção de Deus na experiência humana, o mal vai deixar de existir para sempre. Então, o bem final, completo, nós vamos experimentar. Nós vamos alcançar algumas vitórias em situações difíceis que nós temos aqui. Deus, com o poder, o Márcio estava explicando isso para nós, o mal em si, ele não vai trazer nenhum bem, mas o poder de Deus pode reverter aquele problema, solucionar, nos trazer vitórias pontuais. Mas é importante, nessa visão do bem completo no futuro, entender que algumas batalhas nós vamos perder. Mas não é porque perdemos algumas batalhas, porque experimentamos dor, sofrimento, a morte de alguém querido, que Deus não tem poder para nos levar a esse bem final. Paulo experimentou isso na sua experiência, no seu próprio relacionamento com Deus. Ele não está falando que ele viu na vida de outra pessoa, ele está dizendo da sua própria experiência. Então, o bem em 2 momentos. As vitórias que eu alcanço aqui agora, mas mesmo que eu experimente algumas derrotas em algumas batalhas da vida, esse bem final que nós vamos encontrar quando Deus interferir na história humana definitivamente. Muito interessante. Márcio, posso pensar então, a partir do que o Fabiano disse, que passando por uma situação de problema, de sofrimento, pela graça de Deus, eu passo essa situação. Após vencer a situação, uma forma de bem seria mais maturidade, mais sensibilidade com o sofrimento do outro, mais capacidade de entender que Deus esteve comigo? Isso seria um tipo de bem? Pode ser, como também talvez o bem seja você não passar por essa situação. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas é possível que, digamos, essa situação transforme você de alguma maneira, mas isso não quer dizer, eu refriso, que aquela situação seria necessária para que você chegasse ao ponto onde você quer chegar. Mas nesse caso Deus pode ter usado aquele evento que não era para isso. Que não era. Não tem o propósito para isso. Não era, exatamente. É algo que nós temos que tomar muito cuidado. Um poeta escreveu uma vez que a pessoa que a dor não educou será uma eterna criança. É possível, Fabiana, que uma pessoa que sofreu por alguma circunstância, ela teve confiança no poder de Deus, na graça de Deus, que após o sofrimento, que não tem propósito de deixar ninguém melhor, Sim. mas pela forma como ela encarou com Deus, ela ficou mais madura, inclusive mais sensível ao sofrimento do outro. Então, aquele que ama a Deus pode no final ter essa experiência positiva, Pode. né? Você
provavelmente que está em casa vai lembrar de alguma história de pais que enfrentaram um câncer com o seu filho. E depois dessa experiência que é traumática, que corta o coração dos pais, né? Decidiram apoiar outras famílias que estão enfrentando, formando um instituto ou levantando fundos para pesquisa, né? Ou então indo aos hospitais de câncer infantil e compartilhando a sua experiência com outras pessoas, né? O mal continua sendo mal, terrível, mas o nosso aprendizado, por causa dos ensinos e dos princípios de Deus, nos leva a usar as ferramentas do bem para enfrentar o mal. Então, a gente acaba multiplicando o bem na vida de outras pessoas, né? Como é bom receber um abraço, como é bom receber um incentivo, como é bom alguém que sente a nossa dor e chora junto com a gente, né? Então, isso é possível a partir de um relacionamento com Deus. Quando eu consigo olhar o mal, está ali, o mal ele é desnecessário na história do universo. Deus não lida comigo de forma indiferente, Ele sente a minha dor, Ele está comigo, como esteve com Cristo, né? Vou estar junto com as outras pessoas. Certamente. Amigos, o mal é desnecessário, é um acidente na experiência humana. Mas quem ama a Deus pode aprender algo a despeito do mal. Agora, como é que nós entendemos os desígnios de Deus para a nossa vida? É o que vamos tratar no próximo bloco. Meu amigo, minha amiga, até aqui nós vimos em Romanos 8:28 que todas as coisas, literalmente todas as coisas, contribuem para o bem, mas apenas para aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que confiam nele, na sua liderança e na sua maneira de conduzir a nossa vida. Mas, Márcio, será que existe uma forma de compreender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus? Você citou Gênesis 50. É muito fácil falar quando a situação já está lá na frente, você faz o processo de reflexão. Mas no momento, na situação vivenciada, é possível ter consciência para compreender o modo como Deus quer conduzir a nossa vida? Os seus desígnios? Durante a situação, eu penso que é muito difícil. É mais uma questão de confiar. É mais uma questão de crer, mais uma questão de ter fé. De que realmente, a despeito da situação, Deus tem um propósito. E os propósitos de Deus são sempre bons, são sempre melhores que os propósitos que nós imaginamos. Os planos, nossos planos, os planos de Deus são muito melhores que os nossos próprios planos. Quando nós olhamos a questão final, ela sempre termina num relacionamento mais forte com Deus. E é tudo que Deus busca, é fortalecer esse vínculo, essa união, essa confiança que nós temos na sua presença, no seu companheirismo. Mesmo que Ele é um Deus todo-poderoso e nós vivemos num mundo de pecado e nós somos atingidos pelo pecado, Deus vai estar ao nosso lado. É mais uma questão de crer e confiar. E saber que Ele vai estar lá. Esse amor que nós estamos mencionando, né? Aqueles que amam a Deus, esse é o ágape, né? Esse é aquele amor que é um amor companheiro, é aquele amor que um vai com o outro, que você se interessa, que você quer bem, que você realmente é um companheiro, você busca a Deus. E nós temos alguns casos assim, claros na Bíblia, como nós já mencionamos aqui, José, né? Um outro caso também, Daniel. São dois homens que passaram por situações, mas que andaram com Deus. E eles tinham razões inúmeras, né, de questionar, mas eles preferiram acreditar que Deus estava no controle, que a despeito das circunstâncias haveria um fortalecimento. Algumas vezes nós podemos entender isso como um fogo, né? O fogo que vem para queimar, o fogo que vem para destruir, como no episódio da fornalha dos 3 jovens hebreus, onde o fogo que veio, e eles poderiam ter morrido ali, mas o fogo veio e queimou somente aquilo que os prendia, assim como o fogo que purifica o ouro. E nós não sabemos qual será o resultado
mas nós temos que crer que quaisquer que sejam os resultados, eles serão melhores quando nós estivermos com Deus. Então, esse crer, esse confiar, é o que ele está dizendo quando afirma aqueles que amam a Deus, né? Fabiano, será que é possível pensar que algumas vezes Deus permite um mal de tempo menor a fim de nos oferecer um bem de tempo maior, prolongado, e com a nossa mente finita nós não conseguimos compreender isso? O tempo para nós é um inimigo, nós somos imediatistas, né? Mas a forma como o texto bíblico, a revelação de Deus apresenta as características do mal é uma coisa muito peculiar. No pensamento oriental, bem e mal são duas forças iguais, coexistentes e ambas necessárias para o equilíbrio do universo. É o conceito do yin e yang. Né? E mesmo essa definição pura de bem e mal, ela é muito complexa, porque nessa filosofia, todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bem. Sim. Na história bíblica, isso não é verdade. Na história bíblica, o mal é um parênteses na história do universo. Ele tem um início pela narrativa bíblica, por isso o mal passa a existir. Não foi o plano de Deus, Deus não criou o mal. E na condução de Deus da história humana, vai chegar um fim em que o mal vai ser encerrado. Apocalipse é bem claro em dizer que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, doença, nenhuma dessas coisas ruins. Pela eternidade, desfrutaremos do bem. Então, com certeza, esse é um aspecto. Nós sofremos muito com a temporalidade. Quando você vai para o texto bíblico, os autores bíblicos vão trabalhar isso. Pedro vai escrever, né? Olha, o problema é que para Deus, né, para quem é eterno, né, um dia é como se fossem 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para a gente, não. A gente tem essa ansiedade, né? Mas conforme a gente vai alcançando maturidade, principalmente maturidade espiritual, a gente vai se relacionando diferente com o tempo. Se eu pego para uma criança, 4 anos de idade, e digo, olha, no final do ano, né, você vai receber uma bicicleta de presente. A criança pensa nesse período de 1 ano e é uma eternidade, porque é 1/4 da vida dela. Agora, quando você conversa com alguém que tem aí seus 40, 50 anos de idade e diz, olha, ao final do ano nós vamos fazer uma viagem, vamos reunir a família e tal, a forma como ele lida com aquele tempo é muito mais fácil. Não, o ano a gente nem vê, já passou, você está envolvido com tantas coisas, a sua percepção de tempo vai modificando um pouquinho. Em relação a essa questão que é espiritual, por causa da eternidade, que não faz parte da nossa experiência aqui, o relacionamento com Deus nos permite olhar para esse texto de Romanos e ter a mesma percepção de Paulo. No fim, Deus vai recompensar com o bem. No fim, o bem vai triunfar completamente sobre o mal. Então, isso que hoje me causa aflição, isso que hoje é fruto das potestades e desse conflito entre o bem e o mal. No fim, só o bem. Ô Márcio, será que estaria correto uma pessoa que nos acompanha pensar assim? Sofrer ou não sofrer seriam categorias suficientemente claras para dizer que quem sofre é porque não ama a Deus e quem não sofre porque ama? Não, de maneira nenhuma. Porque nós temos casos de profetas onde Deus falou, olha, prepara que você vai morrer. Né? O próprio Jesus Cristo também, né? O próprio Jesus Cristo passou por sofrimentos. Não, o sofrimento, ele faz parte da nossa história. Infelizmente, ele faz parte da nossa história. Ele faz parte da realidade humana. Infelizmente, ele é uma realidade. Nós vivemos num conflito entre o bem e o mal. É uma guerra. Né? Nós vivemos num conflito entre o bem e o mal, onde o mal é uma realidade e nós damos graças a Deus que o bem é uma realidade. Mas nós temos que escolher. Embora haja as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã e o sol nasce sobre justos e injustos, sim, ainda assim, nós podemos escolher. Né? E o livro de Hebreus, ele é enfático, né? A despeito de toda essa batalha, de toda essa guerra, nós estamos sujeitos a isso.
E por isso, não importa se você conhece a Cristo 10 anos, se você conheceu o Cristo agora, se você pretende aceitar Cristo daqui meia hora, não importa. Não importa o que diz a Bíblia, é que hoje, se você ouvir a voz dele hoje você entregue o seu coração. Hoje, esse hoje, ele é permanente. Por quê? Porque o mal existe e ele pode acontecer. Infelizmente, ele pode acontecer. Nós vivemos numa guerra onde nós podemos ser atingidos. Nós podemos ser atingidos. E a nossa única garantia é estarmos ao lado de Deus, estarmos com Cristo. Hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça vossos corações. Por quê? Porque o mal é uma realidade. E nós só teremos a vitória completa, como disse o Fabiano. O bem só triunfará em nossas vidas se nós aceitarmos esse companheirismo. Mas mesmo assim, o mal é indiscriminado. Ele não discrimina pessoas, raças, sexo. Ele não discrimina se você é pobre, se você é rico, se você é político, se você é pastor, se você é amarelo, azul, verde. Ele não faz distinção. Ele vem para todo mundo. Amigos, atribui-se a Martin Luther King a seguinte frase: eu sonho com o dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Eu posso imaginar que você sonha com esse dia, você que vive por conflitos, desafios, sofrimentos. Esse dia vai chegar. O bem derrotado vencerá o mal triunfante. Fabiano, nós já vimos aqui que aqueles que amam a Deus têm outra perspectiva de vida. E parece que o apóstolo Paulo dá uma ênfase clara aqui, né? Dizendo que aqueles que amam a Deus, sugerindo que aqueles que amam a Deus são os verdadeiros seguidores de Cristo. E porque são os verdadeiros seguidores de Cristo, então tem condições de viver de modo diferenciado quando todas as coisas acontecem com eles. Bom, a despeito dessa conversa, nosso espírito positivo sobre isso, o fato é que as pessoas sofrem. Minha pergunta é a seguinte: como é que podemos orientar? O que podemos dizer? Que conselhos dar para uma pessoa que está passando por intensos sofrimentos e que, por enquanto, não está vendo sentido em tudo aquilo que está experienciando? Na sua experiência pastoral, imagino que você deve ter acompanhado gente nessa situação. Sim. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Bom, um conselho. O texto bíblico aborda essa realidade da vida humana e ele oferece conforto. O livro de Salmos, muitos dos Salmos, é o extravasar de um coração angustiado a Deus, em busca de conforto e consolo. Então, se você está sofrendo nesse momento, se você não vê sentido para as coisas, leia o livro de Salmos. Muitos desses Salmos vão falar o seu coração, vão ajudar com que você consiga ir em direção a esse amor de Deus, que era o objeto, o clamor, o pedido que o salmista fazia. Esse é um livro muito especial da Bíblia, é um conselho que eu dou. Mas mais do que isso, se intere desse plano completo de Deus para a vida humana. Esse estudo é um estudo que nós estamos falando sobre a coexistência do mal e de um Deus poderoso, mas há um outro tema, que é o tema do grande conflito, que a gente tem se referido aqui muitas vezes. Quando o mal começa e quando ele vai terminar. Isso também ajuda a gente a ter uma perspectiva. E das experiências bíblicas, eu acho muito interessante alguns textos de Apocalipse que tentam nos descortinar, né, e nos mostrar essa guerra espiritual que acontece. Né? E nós, se pudéssemos ver, nós veríamos que Deus está agindo para pôr limites ao mal. O mal é tão danoso que ele seria muito pior do que ele é hoje, né? E já está, para nós, grande demais o sofrimento e tal, mas o mal seria muito pior se Deus, com seu poder, não estivesse limitando a experiência do mal em nossa vida. Uma das figuras, né, os anjos que seguram os ventos, né, no Apocalipse, é a ação de Deus no rumo da história humana. Apesar de parecer uma locomotiva desgovernada, o nosso mundo, Deus, e a gente não conhece exatamente os mecanismos que Ele usa
mas Ele está conduzindo a história humana para o fim que Ele determinou. E lá nós vamos encontrar a plenitude do bem. Então, busque na palavra de Deus uma vida de oração. Isso tudo vai ajudar você a construir uma fé que confia quando as coisas não vão bem. Márcio, que conselhos damos a uma pessoa que passa por intenso sofrimento e que não está conseguindo desenvolver a confiança, tamanha a dor que está sentindo? Que orientação a gente pode dar a essa pessoa no momento de lucidez dessa pessoa? Eu penso que a primeira informação, a primeira coisa que nós devemos falar é mostrar a essa pessoa que isso não provém de Deus. Isto não é plano de Deus. Nunca foi intenção de Deus que aquela pessoa sofresse. O sofrimento é um intruso na história humana. O sofrimento, ele entrou e não era plano de Deus. E mostrar para essa pessoa quais são os planos de Deus. Um plano de vida, um plano de felicidade, um plano de alegria e de vida em abundância. Para que essa pessoa possa entender que aquilo que está acontecendo com ela não tem origem em Deus, que é temporário. E que acima e além, quando aquele problema for superado, e pode ser superado através da ação divina, através do poder de Deus, ele pode ser superado, sempre pode ser superado. Existe algo melhor, quando Deus está junto. Tem um colega meu que ele é médico, e algumas vezes quando ele trata pessoas terminais com câncer, ele costuma dizer: eu tenho uma boa notícia para você. A promessa de Deus é verdade. Deus, Ele tem algo melhor para você. Existe cura para isso aqui. E a cura muitas vezes não é aquilo que nós esperamos, e muitas vezes as soluções não é as soluções que nós desejamos. Mas quando nós acreditamos que Deus pode nos ajudar, sim. Aí nós temos uma perspectiva. Porque o maior problema de quem enfrenta uma dificuldade é perder o horizonte, perder a esperança. Quando a pessoa perde a esperança, ela perde as razões e os motivos pelos quais lutar. Esse, eu creio que é o primeiro caminho, é dar um pouco de esperança a essa pessoa. Talvez não aqui, mas existe um céu. Existe uma promessa de algo melhor. Muito bem, quer dizer, pastor Fabiano, que na verdade uma estratégia adequada, em vez de encontrar solução imediata ao sofrimento, é ajudar essa pessoa a desenvolver o seu amor a Deus, né? Porque o amor a Deus é que vai lhe dar condições de compreender. Tem uma outra questão, né? A gente está falando muito na perspectiva de quem está sofrendo, e às vezes quem está sofrendo, ela precisa de uma outra pessoa, né? Cristo estava sofrendo, Deus estava com ele. Você que nos acompanha, você que é cristão, não evite o sofrimento das outras pessoas. Sabe? Às vezes a gente não quer participar, a gente quer manter longe, a gente fica constrangido, não sei o que dizer, o que falar. Às vezes, naquele momento, a pessoa nem está pronta para você dar uma explicação. Vai haver a oportunidade, faça isso. A sua presença será importante. A presença. Chore, permita que a pessoa chore. Né? Deus lida bem com isso. Né? Ele está preparado para receber a nossa dor, para receber o nosso choro, porque Ele sabe o que é perder alguém, né? O seu filho estava lá. Então, esteja ali ao lado da pessoa. Se é um momento de chorar, é um momento de chorar. Eclesiastes vai dizer, né? Há tempo para tudo na vida. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. É verdade. Amigo, confie em Deus. Desenvolva o seu amor e confiança nele. E todas as coisas farão sentido para você. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro do programa Teólogos.